Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, no final, trabalhei aqui 5 pontos altos, já tínhamos 5 pontos com o ponto baixo e a corrente, formando aqui o bloco de 10 pontos. Venho aqui na corrente, depois do ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a 6ª carreira. Ficou dessa forma. Aqui o bloco de 10 pontos, o bloco de 7 pontos. Depois, se você conta aqui na parte mais estreita, você tem aqui o bloquinho do canto, 3 blocos no meio, outro bloquinho do canto, 7 pontos e 10 pontos. E o restante aqui, os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, ok? Para começar agora a carreira de número 7, eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base e uma corrente para substituir o primeiro ponto alto. Agora aqui vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, que é a alça de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Faço agora 2 correntes de separação, passo para a alça de uma corrente e trabalho os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, na próxima alça, volto a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma corrente, vou fazer mais 6 bloquinhos. Nessa carreira, você vai ter aqui um total de 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Feito aqui, então, os 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, a próxima alça que eu tenho é de duas correntes. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Na alça, vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui no bloco grande, eu volto a fazer mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vou fazendo aqui, novamente, um bloco de 10 pontos. Os primeiros 2 pontos ficam na alça e os outros 8 pontos ficam em cima do bloco. Então, completei aqui os 10 pontos altos, 8 aqui em cima do bloco, os 2 últimos pontos ficam vazios. Então, faço 2 correntes de separação. Aqui na próxima alça, eu vou completar aqui agora um bloco de 11 pontos. Tem um bloco aqui de 7 pontos, vou fazer 2 na primeira alça, 2 na próxima alça e os outros 7 aqui em cima do bloco. Então, aqui na alça, faço 2 pontos altos. No bloco de 7 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base.
Na próxima alça, faço os outros 2 pontos altos, completando assim o bloco de 11 pontos. Agora, nessa mesma alça, eu faço o canto. Então, faço aqui as 3 correntes e vou trabalhar mais um bloco de 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Eu vou virar o tapete para essa parte aqui mais estreita. Vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Agora, para passar para a alça do canto, eu faço 2 correntes. Aqui no canto, nessa alcinha de 3 correntes, eu trabalho outro bloco de 3 pontos altos e 3 correntes. Então, aqui na parte mais estreita ficou dessa forma. Viro o tapete. Vamos agora passar para outra lateral. Agora aqui eu vou fazer o bloco de 11 pontos. Então, nessa mesma alça aqui do canto, eu faço os primeiros 2 pontos altos. Tenho aqui na base um bloco com 7 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim um bloco de 11 pontos. Faço 2 correntes de separação, vou passar aqui para o bloco grande de 10 pontos, salto os primeiros 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, aqui em cima do bloco, eu vou fazer 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim o bloco de 10 pontos, ok? Agora, vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça, que é de uma corrente, e volto a trabalhar o bloco de 3 pontos altos e faço apenas uma corrente de separação. Passo para a próxima alça, faço outro bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, você vai fazer 8 bloquinhos aqui nessa parte mais larga do tapete e depois volta a fazer essa mesma sequência que acabamos de fazer aqui. Vou puxar aqui para você ver. É o bloco de 10 pontos, depois 11 pontos e depois aqui na parte mais estreita ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos quando você olha aqui assim. Ok? Então, vai fazer essa mesma sequência nessa outra lateral e eu volto já finalizando com você, completando aqui esse primeiro bloco grande. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciamos. Então, completamos aqui o bloco de 10 pontos. Então, finalizamos a carreira número 7. Nela, nós temos
aqui no começo da lateral, o bloco de 10 pontos e um bloco de 11 pontos. Aqui na parte mais estreita, você contando aqui da alcinha de 3 correntes do canto, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, ok? Aqui no meio, nós ficamos com 8 blocos, os bloquinhos de 3 pontos altos. Os nossos blocos diminuindo aqui para formarmos o losango aqui do nosso tapete, aqui central, certinho? Para começar agora a carreira de número 8, eu vou começar fazendo um ponto baixo no próximo ponto de base e mais uma corrente para substituir o primeiro ponto alto. Agora eu tenho 4 pontos de base aqui no bloco da base, vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base, e na alça de 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos. Quando estivermos finalizando, nós completamos aqui esse bloco. Faço 2 correntes de separação, passo aqui para a alcinha de uma corrente e trabalho o bloco com 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Eu vou fazer aqui um total de 7 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Feito aqui os 7 blocos de 3 pontos altos, a próxima alça é uma de 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Na alça, eu trabalho 2 pontos altos. E aqui no bloco grande, vou fazer mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base, completando assim um novo bloco de 10 pontos altos. Vão ficar 2 pontos vazios, faço 2 correntes, passo e faço 2 pontos altos, e no próximo bloco que tenho de 11 pontos, eu vou fazer mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base, completando assim um segundo bloco de 10 pontos altos. Nesse bloco aqui vão ficar 3 pontos altos vazios. Então, ficou aqui o primeiro bloco de 10 pontos, 2 correntes, o segundo bloco de 10 pontos. Ficam 3 pontos vazios na base. Faço 2 correntes de separação, passo aqui para a alça do canto e trabalho um bloco de 3 pontos altos, 3 correntes, viro o trabalho. Nessa mesma alça, faço um outro bloco de 3 pontos altos, fazendo assim o primeiro canto aqui dessa carreira. Faço 2 correntes, agora vou passar aqui para a próxima alça e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloquinho de 3 pontos altos. Agora, nós vamos passar novamente para a alça do segundo canto. Então, faço 2 correntes de separação. Na alça do canto, eu volto a fazer um bloco de 3 pontos altos, 3 correntes de separação e o segundo bloco
de 3 pontos altos. Então, aqui nessa parte mais estreita, se você contar aqui, a partir das alças de 3 correntes aqui do canto, você tem nessa parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos de 3 pontos altos, ok? Então, vou virar novamente o tapete, faço 2 correntes de separação, vou passar aqui para o bloco de 11 pontos, salto os primeiros 3 pontos de base e agora nós vamos trabalhar 10 pontos altos. 8 ficam aqui em cima do bloco, um ponto para cada ponto de base. E os outros 2 vão ficar na próxima alça. Então, completamos aqui o bloco de 10 pontos. Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco, que já são de 10 pontos altos, salto os primeiros 2 pontos de base e vou trabalhar aqui em cima do bloco 8 pontos altos, um em cada ponto de base, e faço mais 2 pontos altos na próxima alça, completando assim o bloco de 10 pontos altos. Ficando assim. Então, 2 blocos de 10 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Agora, eu vou passar para as alças de uma corrente aqui na parte do comprimento do tapete e volto a trabalhar o bloco com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Na outra lateral, você vai fazer aqui essa mesma sequência. Aqui no meio, ficam 7 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Depois, um bloco de 10 pontos, um bloco de 10 pontos. Aqui, você vai ter um total de 7 blocos, depois um bloco de 10 pontos, completando aqui esse o primeiro bloco que iniciamos. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, aqui finalizamos a carreira de número 8. Nós temos aqui 2 blocos de 10 pontos altos, um bloco de 3 pontos altos. Aqui, na parte mais estreita, ficaram aqui 7 blocos, contando aqui da alcinha do canto, da alcinha de 3 correntes até a outra alcinha de 3 correntes, você tem 7 blocos de 3 pontos altos. Aqui no meio, nós também ficamos com 7 blocos de 3 pontos altos, ok? Para fazer, então, agora a carreira de número 9, eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base e mais uma corrente. E agora tenho aqui 5 pontos na base, vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Na próxima alça, que é de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação. Aqui no meio, agora eu vou trabalhar 6 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente de separação. Feito aqui os 6 blocos de 3 pontos altos, na próxima alça, uma alça de 2 correntes, então vou fazer 2 correntes de separação, vou fazer 2 pontos altos, e aqui no bloco grande, o bloco de 10 pontos, eu vou fazer mais 8 pontos altos,
um em cada ponto de base, completando assim um bloco de 10 pontos altos. Os últimos 2 pontos altos que tenho na base ficam vazios. Vou fazer 2 correntes. Na próxima alça, eu vou trabalhar 2 pontos altos e faço mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base, aqui em cima do próximo bloco. Já finalizando aqui os outros 10 pontos, faço 2 correntes, vou passar para a próxima alça e agora vou criar um outro bloco de 7 pontos. Então, na alça, vou fazer 2 pontos altos. No bloco que tem na base, trabalho um ponto alto em cada ponto de base e na alça faço mais 2 pontos altos, completando o bloco de 7 pontos. Faço 3 correntes para criar aqui o novo canto, viro o tapete. Nessa mesma alça, faço um bloco com 3 pontos altos. 2 correntes de separação e na próxima alça, vou fazer outro bloco com 3 pontos altos. Agora, vou trabalhar apenas uma corrente e vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Já completando aqui o último bloco, então ficou dessa forma. Vou passar para a alça do canto, então vou fazer 2 correntes na alça do canto. Vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, viro o trabalho. Nessa mesma alça, volto a fazer 2 pontos altos. Tem um bloco de 3 pontos, faço um ponto alto em cada um deles. E na alça, faço mais 2 pontos altos, completando o bloco de 7 pontos. 2 correntes de separação, salto 2 pontos na base e agora vou trabalhar um bloco de 10 pontos. 8 aqui na base, 2 na alça, 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco, salto os primeiros 2 pontos e faço novamente 10 pontos, 8 na base, 2 na alça. Já finalizando aqui o segundo bloco de 10 pontos altos. Então, ficou assim. Essa última alça que eu trabalhei foram de 2 correntes, então faço 2 correntes de separação. A próxima alça é de uma corrente, então faço o bloco de 3 pontos altos separados por uma corrente. E aqui você vai fazer 6 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E vai repetir essa mesma sequência aqui dessa lateral, que são 2 blocos de 10 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui, chegando no canto, é um bloco de 7 pontos altos. Faz as 3 correntes de separação e aqui na parte mais estreita da alça de 3 correntes, a outra alça de 3 correntes, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos de 3 pontos altos. Para passar aqui do primeiro bloco para o segundo, eu faço 2 correntes. E para passar aqui do penúltimo para o último, também 2 correntes. No restante, você tem 1, 2, 3, 4, 5 alças de uma corrente apenas, ok? Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciamos. Aqui finalizamos a carreira de número 9. Nela, nós ficamos aqui na lateral com 2 blocos de 10 pontos altos, um bloco de 7 pontos altos. Aqui na parte mais estreita, a alcinha do canto, a outra, você tem 3, 6, 8 blocos. Aqui no meio, nós ficamos com 6 blocos de 3 pontos altos, certinho? Agora, vamos começar a carreira de número 10. Eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixo e uma corrente para substituir o primeiro ponto alto. E vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegarmos aqui na alça. Na alça de 2 correntes, eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, esse primeiro bloco aqui, quando eu estiver fechando a carreira, eu faço aqui o último ponto dele para completar os 10 pontos. Agora, vamos passar para as alças de uma corrente, então, faço 2 correntes de separação. Na próxima alça de uma corrente, faço o bloco com 3 pontos altos e uma corrente de separação. E aqui eu vou fazer mais 1, 2, 3, mais 4 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, fiz aqui os 5 blocos de 3 pontos altos. A próxima alça é de 2 correntes, então faço 2 correntes de separação. Na alça, faço 2 pontos altos. E aqui em cima do bloco grande, eu vou trabalhar mais 8 pontos altos, completando o bloco, então, de 10 pontos altos. Já completando o bloco de 10 pontos altos, ficam os últimos 2 pontos vazios, faço 2 correntes, passo para a alça, faço 2 pontos altos, e aqui no bloco, faço mais 8 pontos altos para completar o segundo bloco de 10 pontos altos. Feito aqui os primeiros 2 blocos de 10 pontos altos, agora aqui eu vou ter um bloco de 7 pontos, então vou fazer agora um bloco aqui de 11 pontos. Os últimos 2 pontos ficaram vazios, faço 2 correntes, passo para a alça, vou fazer 2 pontos altos. Aqui em cima do bloco, trabalho 7 pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim o bloco de 11 pontos, ficando assim. Aqui eu já estou na alça do canto, então vou fazer as 3 correntes para formar um novo canto. Viro o tapete, nessa mesma alça, faço o bloco com 3 pontos altos. Duas correntes de separação, passo para a próxima alça e faço outro bloco com 3 pontos altos. Uma corrente, agora vou trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, sempre com uma corrente de separação. Para passar aqui para a alça do canto, faço 2 correntes. E aqui na alça do canto, eu faço outro bloco com 3 pontos altos e 3 correntes. Então, aqui nessa parte mais estreita do tapete, você vai ter 3, 6, 9 blocos de 3 pontos altos.
Vou virar novamente o tapete. Dentro dessa mesma alça aqui do canto, faço 2 pontos altos. No bloco de 7 pontos, vou fazer 7 pontos altos mais 2 aqui na outra alça para completar os 11 pontos. Finalizando aqui o bloco de 11 pontos altos, eu faço 2 correntes, passo para o próximo bloco, salto os primeiros 2 pontos de base e vou fazer aqui em cima 8 pontos altos e 2 na alça, completando 10 pontos. Faço 2 correntes, passo aqui para o próximo bloco, a partir do terceiro ponto de base, faço novamente 8 pontos altos e depois aqui na próxima alça, mais 2 pontos, completando 10 pontos altos. Finalizado aqui o segundo bloco de 10 pontos, ficou dessa forma. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Nas laterais, você vai ter aqui 2 blocos de 10 pontos, um bloco de 11. Aqui na parte mais estreita, você vai ter 9 blocos de 3 pontos altos. Na outra lateral, bloco de 11 e 2 blocos de 10 pontos. Aqui no meio, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vai fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o bloco de 11 pontos altos, o outro bloco de 10 pontos altos, agora eu vou completar o primeiro bloco que iniciamos a carreira. Então, venho, salto os primeiros 2 pontos de base, vou no próximo. Faço um ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, nós trabalhamos, então, aqui nas laterais, 3 blocos, um de 10, 2 de 10 e um de 11 pontos. Aqui no meio, nós ficamos com 5 bloquinhos de 3 pontos altos, certinho? Para começar agora a carreira de número 11, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. E no próximo, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Fiz aqui um ponto baixíssimo, que depois, quando estiver realizando, eu venho aqui, os 2 primeiros pontos vão ficar vazios, e nesse próximo eu faço o ponto alto, que vai ficar mais perfeito se o ponto baixo e a corrente ficarem aqui no meio dos pontos altos, certinho? Agora eu vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui na alça, faço outros 2 pontos altos. Quando nós estivermos finalizando, eu faço o último ponto aqui desse bloco. Vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça e volto a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Aqui eu vou fazer mais 3 blocos de 3 pontos altos com uma corrente de separação. Já tenho, então, aqui um total de 4 blocos de 3 pontos altos. Na próxima alça, que é de 2 correntes, eu faço 2 correntes de separação. Começo fazendo aqui os 2 pontos altos. Aqui no bloco, eu vou trabalhar mais 8 pontos, completando, então, 10 pontos altos. Já completando aqui o bloco de 10 pontos, os 2 pontos ficam vazios. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça, faço 2 pontos altos. E em cima do bloco, eu faço mais 8 pontos altos,
completando então o bloco de 10 pontos. Já completando aqui o outro bloco de 10 pontos, faço novamente 2 correntes, passo para a próxima alça e faço 2 pontos altos e em cima do bloco vou fazer novamente 8 pontos altos, completando o bloco com 10 pontos. Já completando aqui o terceiro bloco de 10 pontos, dessa vez ficam 3 pontos vazios aqui na base. Faço as 2 correntes, passo para a alça do canto e vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer aqui na mesma alça mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e faço 3 pontos altos. E agora faço apenas uma corrente. Eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Feito aqui os blocos, eu vou passar para outra, então faço 2 correntes, na alça do canto, eu faço 3 pontos altos, 3 correntes, e aqui na mesma alça viro, trabalho e faço mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, no bloco grande eu vou saltar os primeiros 3 pontos e agora vou trabalhar o bloco com 10 pontos altos. 8 pontos ficam aqui em cima do bloco, 2 aqui na próxima alça. Completando aqui o bloco de 10 pontos, faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e vou fazer outro bloco de 10 pontos altos. 8 ficam em cima do bloco, 2 na próxima alça. Depois faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e faço o terceiro bloco de 10 pontos altos. Completando aqui o terceiro bloco de 10 pontos altos, eu faço 2 correntes, vou passar para a próxima alça, que é de apenas uma corrente, e volto a fazer o bloco com 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Na lateral, você vai ter 3 blocos de 10 pontos altos e outro bloquinho de 3 pontos aqui na ponta. Dessa alcinha de 3 correntes, de uma alcinha a outra, aqui do canto, você vai ter 3, 6, 9, 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira. E aqui no meio você vai ter 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, na parte aqui do comprimento do tapete. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizei. Depois de fazer aqui nessa última parte os 2 blocos de 10 pontos, faço aqui as 2 correntes, venho aqui nesse primeiro bloco que iniciamos a carreira, salto os primeiros 2 pontos de base, no terceiro ponto de base eu faço o ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo, aqui nessa primeira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira 11, nós trabalhamos aqui na lateral 3 blocos de 10 pontos altos e o bloquinho de 3 pontos aqui na ponta. E aqui na parte
mais estreita do tapete, você fez 3, 6, 9, 10 blocos de 3 pontos altos, ok? Para começar agora a carreira de número 12, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. E no próximo, faço um ponto baixo e uma corrente para equivaler aqui ao primeiro ponto alto da carreira. E vou fazer então mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Estamos começando aqui essa carreira da mesma forma que começamos a outra carreira. Na alça, vou fazer mais 2 pontos altos, então vamos ficar com 9 pontos. E quando finalizarmos a carreira, faço outro ponto para completar o bloco de 10 pontos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloquinho com 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, faço aqui o terceiro bloquinho com 3 pontos altos. Então, vão ser 3 blocos aqui nessa carreira, de 3 pontos altos aqui no meio. Faço 2 correntes, na próxima alça, faço os 2 pontos altos. E em cima do bloco, vou trabalhar para formar aqui o bloco de 10 pontos altos. Vão ficar vazios os últimos 2 pontos de base, depois faço 2 correntes e na próxima alça vou fazer mais 2 pontos altos. E vou começar a trabalhar agora o segundo bloco de 10 pontos altos. Então, ficam 2 pontos na alça, 8 pontos aqui em cima do bloco. Depois, faço 2 correntes, 2 pontos na próxima alça, mais 8 pontos em cima do bloco. Já finalizando aqui o terceiro bloco de 10 pontos altos, agora eu vou fazer um bloco de 7 pontos. Então, vou fazer as 2 correntes, na alça faço 2 pontos altos. Nesse bloquinho, que tenho de 3 pontos, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, que é a alça do canto, faço os outros 2 pontos altos, completando assim o bloco de 7 pontos. Faço 3 correntes, na mesma alça, vou trabalhar o outro bloco com 3 pontos altos, formando aqui o primeiro canto dessa carreira. Vou virar o tapete, vou passar para essa parte mais estreita. Para passar aqui para essa próxima alça, eu começo fazendo 2 correntes. E no bloco, na alça, faço o bloco com 3 pontos altos. Agora, vou fazer apenas uma corrente. E na próxima alça, volto a trabalhar o bloquinho com 3 pontos altos. A partir daqui, eu faço apenas uma corrente entre os blocos. Vou trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos, sempre trabalhando uma corrente entre eles. Então, fizemos aqui os blocos. Para passar aqui para a alça do canto, eu faço 2 correntes. Na alça, faço o outro bloco com 3 pontos altos, 3 correntes. E aqui eu vou começar a fazer o bloco com 7 pontos. Então, vou fazer
2 pontos altos aqui na alça, no bloquinho. Eu trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, faço os outros 2 pontos altos, completando assim um bloquinho com 7 pontos. Faço 2 correntes. Feito aqui as 2 correntes, eu vou passar para o bloco e vou trabalhar agora aqui 3 blocos de 10 pontos altos. Sempre vou começar a trabalhar aqui a partir do terceiro ponto de base. Vou fazer aqui 8 pontos altos, um em cada ponto de base, e os outros 2 pontos de base eu trabalho aqui na próxima alça. Faço as 2 correntes e volto a fazer a mesma sequência, para criar aqui 3 blocos de 10 pontos altos. Feito aqui os 3 blocos de 10 pontos altos, eu faço as 2 correntes, vou passar para o próximo bloco e trabalho o bloquinho com 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, vai fazer 3 bloquinhos e depois vai voltar a fazer 3 blocos de 10 pontos altos, um bloco de 7 pontos altos. Aqui na parte mais estreita, você vai ter 3, 6, 9, 11 blocos de 3 pontos altos. Eu vou fazer a mesma sequência por todo o tapete e volto finalizando com você.